Olá, então estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu quero falar sobre os níveis de domínio. Esse vídeo é bem especial porque a gente vai falar de avaliação. Avaliação que muitas vezes fica na memória da pessoa como uma prova, como um instrumento que vai dizer ali a nota do aluno, mas que na verdade se trata de um grande processo e complexo processo, onde o tempo inteiro nós estamos avaliando para ver o que está faltando no ensino do aluno para desenvolver as intervenções e para conseguir então ter os resultados esperados. Acontece que muitas vezes a gente pensa no processo de avaliação, mas esquece que existe um processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem se dá pelo desenvolvimento gradual das habilidades. É um desenvolvimento gradual e muitas vezes ponderado, que faz com que as crianças apresentem noções de uma determinada habilidade, mas demorem para se especializar um pouco mais que outras crianças em tempos variados. Veja só um exemplo. Você começou a utilizar o garfo e talvez hoje você utilize maravilhosamente bem. Talvez não, com certeza, não é mesmo? Mas antes de tudo, você não sabia pegar um garfo, você não tinha coordenação motora fina para isso. Então você aprendeu o que era um garfo, aprendeu o que ele ia na boca, começou a manipular e hoje em dia você enrola o macarrão com perfeição. Um outro exemplo é a sua fala. Você precisou aprender a falar. Primeiro você soltou alguns sons vocálicos. Em seguida, você foi estimulado, foi aprendendo as palavras, foi refinando o seu vocabulário, foi aprendendo a responder, a se adequar a situações e hoje você é um excelente falante. No entanto, não necessariamente isso lhe torna um orador, não é mesmo? Um outro exemplo é a escrita, um outro exemplo é a noção de engenharias, outro exemplo é o atleta da natação, o atleta do judô. Saber fazer alguma coisa exige prática e exige o uso cotidiano. Então, muitas vezes a gente quer ensinar algumas coisas para os nossos alunos e é difícil compreender qual que é o nível de domínio desse aluno. Porque os conteúdos, principalmente quanto maior a série, eles são mais pontuais. A gente não consegue ficar retomando esse conteúdo sempre. Por isso, eu quero apresentar a ideia de ensinar por habilidades, que a gente vai ter lá no ensino médio, mas que sim, pode ser trabalhado no ensino fundamental. Como é que eu posso mensurar o conhecimento de um aluno se eu só ouvi falar uma vez ou nem ouvi e cobrei na prova? Então, eu sugiro a avaliação por etapas, tentando analisar o nível de domínio do aluno. E basicamente são 3 etapas, muito mais prático na educação infantil, mas que a gente tem que se forçar a levar para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. O primeiro é o nível em desenvolvimento. Aquele nível que o aluno utiliza ou apresenta noções sobre aquele conhecimento, mas não consegue falar espontaneamente. A fala aqui é o nosso maior recurso de constatação. Se o seu estudante consegue falar livremente pelo assunto, a gente entende que ele tem um domínio. Então, esse desenvolvimento é o quê? O aluno precisa consultar, o aluno precisa procurar, ele sabe responder parcialmente a resposta, ele não domina o assunto. O segundo nível é eventualmente. Então, como é que é esse eventualmente, ou às vezes? Nesse segundo nível, o seu aluno tem um discurso que ele elabora através de pistas. Ele consegue elaborar o assunto e fazer inferências a partir do que ele viu em outros lugares, a partir do momento em que ele está vivendo, mas ele não consegue gerar esse assunto livremente, ele precisa de um estímulo. E o terceiro momento, que é o completo ou sempre, é quando ele tem um nível de domínio
que ele consegue propor as discussões, ele debater o assunto e ele consegue fazer relações diretas com o que está acontecendo na história, na mídia, enfim. Mas, Felipe, você está falando um negócio super complexo, porque quando o aluno chega para falar assuntos que ele já sabe, o assunto já passou há muito tempo. Aí que você se engana. Se você for pensar na maneira como os conteúdos são apresentados na escola, existem processos para que esses conteúdos sejam apresentados. E esses conteúdos são sempre linkados ao ano anterior ou a anos anteriores. Então, em um determinado momento, ele falou sobre índio na escola quando ele era criança. E agora ele está vendo o descobrimento do Brasil. Então, ele pode linkar, nem que seja a história dele, nem que seja o cocar do índio, nem que seja a maquiagem. Tudo isso pode ser levado à tona se ele tiver um domínio desse conteúdo. Mas, Felipe, você está falando para conhecimentos. Entendi. Em um conhecimento, se eu consigo discursar e debater sobre ele livremente, isso mostra uma apropriação desse conteúdo. Mas e com habilidades específicas? Como é que funciona? Então, o conhecimento ele é ligado ao desenvolvimento de habilidades. Então, se eu estou ensinando um aluno futebol, eu preciso desenvolver o futebol com esse aluno. E eu desenvolvo o futebol com esse estudante a partir do momento que eu sei se ele sabe chutar pela direita, se ele sabe fazer travessão, se ele sabe fazer os exercícios de aquecimento. E eu vou colocando ali uma tabelinha do que eu estou ensinando no exercício de futebol. E, de novo, ele sabe chutar pela direita? Sim, ele está aprendendo, em desenvolvimento. Ou ele chuta às vezes, ou ele sempre desenvolve isso. Ele tem um grau de domínio completo do chute pela direita. Ele escolhe quando vai utilizar. E daí você vai vendo o desenvolvimento. E daí você vai agregando a conteúdos e conhecimentos práticos. Por exemplo, exercício de respiração durante o futebol. Então você examina os seus alunos e você avalia. Esse aluno, ele sabe respirar enquanto joga? Ele sabe fazer uma corrida de pique? E daí ele sabe respirar. Ele está aprendendo a respirar durante o jogo. Ele respira corretamente às vezes, mas às vezes se esquece de respirar. Ou ele já é um atleta completo dentro da formação do nível que você pretende. Compreende? Daí vai para tudo. Vai para aprender a fazer um seminário, vai para falar sobre nutrição, vai para falar sobre saúde. E você pode ir explorando eventos que ele possa demonstrar isso. Esses eventos têm que ser práticos. Então, cria situações, problemas. Pessoal, a gente estudou alimentação saudável. Vamos montar um menu para a cantina? A nossa alimentação é saudável? O que pode melhorar? Ou a gente falou sobre sustentabilidade. Na escola, a nossa escola é sustentável? E não é. Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode tornar a nossa escola sustentável? Daí você vai de cenário para cenário, sala de aula, escola, bairro, casa. Você pode ir desenvolvendo diferentes espaços, porque o seu aluno vai ganhando um repertório através dos níveis de domínio. É isso, pessoal. Vocês podem usar isso na educação infantil, no ensino fundamental 2, no ensino médio. A importância está em você conseguir compreender que a avaliação se dá em um processo e que esta avaliação se reforça através de um professor criativo que compreende o aprendizado da criança, que compreende que esse aprendizado também é um processo constante e que vai e volta muitas vezes. Até a próxima, pessoal. Tchau!